Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Clipson Américo, né? É um prazer novamente estar aqui com vocês, trazendo dessa vez um tema de história antiga. É um tema que é direcionado primeiramente aos meus alunos, né? Mas também a todos aqueles que queiram aprender um pouco mais, né? Ou relembrar um pouco da história da antiguidade, né? Da civilização chinesa. E por que a relevância desse tema, né? Porque na antiguidade, uma das maiores civilizações, sobretudo no Extremo Oriente, é a civilização chinesa. Foi uma das mais desenvolvidas, ela é uma das mais antigas, não é? E é uma das que mais influenciou, né, o Extremo Oriente, certo? Então é um tema que é muito caro, a historiografia antiga oriental, certo? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, certo? Deixar o seu like, não é? E ativar o sininho das notificações para estar recebendo as novas atualizações de vídeos, de aulas, enfim, quando eu vier fazer, tá certo? Então vamos lá. A civilização chinesa, né, como eu falei para vocês, ela é uma das mais antigas, de fato, né, porque os povos que habitaram a região onde hoje é a China, eles são datados mais ou menos, né, de 30.000 a.C. Né, eram povos nômades, né, que começaram a habitar aquela terra, sobretudo às margens de dois grandes rios, que são os rios Amarelo e o Rio Azul. O rio Amarelo em chinês se chama Rio Huanghe, e o Rio Azul, né, o Rio Yangtze Zhejiang. Esses dois rios, eles são o berço da civilização chinesa. Nas aulas de história antiga, né, sobretudo as que tem aqui no meu canal, eu tenho falado bastante que todas as grandes civilizações da antiguidade, elas sempre cresceram e se desenvolveram às margens de grandes rios. Assim foi no Egito, né, às margens do rio Nilo. A civilização mesopotâmica, às margens do rio Tigre, do rio Eufrates. A civilização indiana, né, no vale do rio Indo. Enfim, né, então todas as grandes civilizações sempre elas se deram em torno de terras fluviais. Assim também a civilização chinesa. Né, o rio Azul e o rio Amarelo, que ainda hoje estão lá, são grandes rios, certo? E que abasteceram, né, a civilização, né, e fizeram com que, né, povos começassem ali a se sedentarizar. Povos que eram nômades começam a fazer experiência de sedentarismo às margens desses dois grandes rios. E depois eles vão crescendo, né, e vão se multiplicando, se proliferando, né, de modo a habitar todo o território onde hoje está a China, que está, né, entre os três maiores países do mundo em extensão territorial, a China, certo? A China, na verdade, não só está entre os três maiores países do mundo em extensão territorial, como também, hoje, atualmente, a China é o país mais populoso do mundo, né? Cerca de 1,3 bilhão de pessoas no território chinês, certo, gente? Então, é uma civilização antiquíssima, não é? E muito importante para o Extremo Oriente, não é? A maior civilização do Extremo Oriente é, sem sombra de dúvidas, a civilização chinesa, certo? Então, vamos lá, vejam. Primeiro, os povos nômades começam a habitar aquela região cerca de 30.000 a.C. Entretanto, eles começam a fazer os primeiros agrupamentos, já começam a se sedentarizar, né? E só lembrando, né, que o sedentarismo são aqueles povos que começam a fazer assentamentos, certo? Aldeamentos, ou seja, eles agora passam de um estágio de nomadismo, né, de povos nômades, para se tornar agora sedentários, ou seja, eles agora têm uma morada fixa, uma habitação fixa, né, pelo menos nas poucas imediações, certo? Por isso que daí foi que a gente derivou aquele ditado popular, né? Você está muito sedentário, quando a pessoa está muito fixa num lugar só, não faz atividade física, não faz movimentação alguma, ela é sedentária, ou seja, ela está muito fixa em um único local. Assim também os povos de nômades, né, que eram itinerantes, eles passam a ser sedentários e às margens desses dois grandes rios, o Rio Azul e o Rio Amarelo, certo? Então vejam, os primeiros aldeamentos eles são datados disso, né, de cerca de 5.000 antes de Cristo, certo? De 5.000 a gente vai fazer um passeio cronológico agora, né? A gente vai datar de 5.000 até os nossos dias agora, certo? Lembrando que as datas antes de Cristo elas são em ordem decrescente e depois de Cristo elas são em ordem crescente, certo? Então de 5.000 a gente vai dar um pulinho agora para 2.200, porque em 2.200 antes de Cristo é quando, né, começa o primeiro grande ajuntamento social político na China.
né? O primeiro reino, na verdade, ele data de 1200, porque até então eram aldeamentos, né? E esses aldeamentos eles eram independentes. A primeira unificação, né, de todos esses aldeamentos, né, para que houvesse uma unificação, uma padronização do povo sob uma autoridade centralizada, vai acontecer em 2200 a.C., né, que é quando um guerreiro, né, um dos membros desses aldeamentos, chamado Yi certo? Yi ele vai ser o primeiro rei da história da China antiga, certo? Ele vai unificar, né, esses aldeamentos, essas pequenas cidades, pequenos vilarejos, povos, em um único reino, né, e vai dar início a uma dinastia. A primeira dinastia chinesa é chamada de dinastia Xia, certo? Xia foi a primeira dinastia, não é, da China, certo? A China enquanto reino unificado, Xia. Que aqui, veja, eu estou falando em reino, é porque posteriormente a China vai fazer a experiência de império. Então o primeiro imperador vai ser outro, mas o primeiro rei na China, o primeiro a unificar, né, as cidades em um poderio unificado, centralizado, é Yu com a dinastia Xia, certo? Acho que até aqui deve ter ficado claro para vocês. Então essa foi de fato a primeira dinastia da civilização chinesa. E ela vai durar, né, de 2200, aqui nós estamos no século 22 a.C., até o século 18, ou seja, vão ser 400 anos, né, 4 séculos, que vai vigorar essa dinastia real. Não é ainda uma dinastia imperial, uma dinastia real. Tem um rei, certo? E claro que essa unificação foi sobretudo dos povoamentos mais próximos, né, que está mais assim a norte-nordeste da China, né, onde ficam os dois grandes rios, certo? Então a primeira dinastia é a dinastia Xia. Vamos lá. Do século 18 agora a gente vai dar um pulinho. Veja, do século 18 ao século 11, né, e aqui nós estamos falando em 7 séculos, ou seja, 700 anos, vai haver uma sucessão da dinastia Xia para a dinastia Shang. É a segunda dinastia da civilização chinesa, certo? A dinastia Shang. Né? E a dinastia Shang, que era um dos povos, não é, subjugados, eles vão tomar o poder, né, do reinado Xia e vão dar início a essa segunda dinastia chinesa, né, que vai durar muito mais, né, vai ser muito mais forte, muito mais estruturada, a dinastia Shang, certo? A dinastia Shang, nesse período, né, foi um período muito próspero, né, foram 700 anos de muita prosperidade e muito desenvolvimento em vários sentidos, sentido cultural, o sentido político, sentido militar, enfim, né, é um período muito próspero na história da China antiga, essa dinastia Shang, a segunda dinastia da história chinesa, certo? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, alguns dos legados da dinastia Shang, nós temos, por exemplo, o calendário, eles inventaram um calendário, claro que, paralelamente à civilização chinesa, houveram outros povos que também desenvolveram calendários, né? O Egito desenvolveu o calendário, a Mesopotâmia desenvolveu o calendário, aqui na América, né, os povos maias e astecas também eles desenvolveram um calendário, mas a China também desenvolveu seu calendário. Né? Isso partiu da observação. Né? Quanto mais pensadores começavam a observar o movimento dos astros, né, o movimento das estações do ano, tal, mas eles tiveram a intuição, né, que o mundo ele vai girando e ele vai retornando ao ponto inicial. Né? Isso faz com que comece a ser possível uma datação do movimento dos astros. Né? A partir daí surge um calendário também na China, e era um calendário bastante desenvolvido, né, bastante preciso em vários aspectos. A China também teve, nesse período, né, da dinastia Shang, alguns outros legados, como invenção de moedas, invenção de instrumentos musicais, que era algo que eles tentavam cultivar bastante, né, era a música, né, e aí eles produziram, né, instrumentos musicais. E olha que aqui nós estamos falando em uma época muito rude, muito rudimentar. Mas os chineses eles tinham essa preocupação cultural com a música, né? Já que a música ela tinha um poderio né, de imaginário, né, de transmitir mensagem muito forte. Né? Os chineses eles intuíram isso já desde esses tempos bem antiquíssimos mesmo, certo? Então, veja, e entre os instrumentos musicais, né, os que são mais, né, conhecidos por nós na história, são os tambores e os sinos. Né? Os sinos eles tiveram esse legado na China, certo? Durante também esse período, outra coisa que foi bastante forte foi a comercialização ainda não, mas a produção de tecidos.
né, eles foram os primeiros grandes produtores de tecidos, tecidos de seda da antiguidade, foram os chineses, né? Isso porque eles cultivavam muito, né, alguns insetozinhos que forneciam, possibilitavam na extração de seda, certo? Depois eles vão até construir mais na frente algumas estradas que vão ficar conhecidas como estradas da seda, né, porque eram por meio delas que eles comercializavam com outros povos, né, os tecidos, as sedas, enfim, certo? Então, vejam, essa dinastia Shang, a segunda, foi muito próspera, né? Foram 700 anos de muita prosperidade, muito legado, cultural, político, enfim, como já vos falei. Então ela durou do século XVIII ao século XI, certo até aqui? Então vamos lá. Do século XI ao século IX, e aqui nós estamos falando apenas de 200 anos, né, 2 séculos mais ou menos, vai haver uma sucessão, né, uma terceira dinastia, que é a dinastia Zhou. Né? A dinastia Zhou, ela vai vencer, vai derrubar, né, por meio de insurreições, a dinastia Shang, e vai tomar o poder, esse poder unificado real do território chinês, certo? A dinastia Zhou, né, ela vai durar apenas, né, cerca de 200 anos, mais ou menos, e é sobretudo nessa dinastia Zhou, né, que vão estar bastante delimitados 7 grandes povos, né, reinos da China, porque embora já havia uma unificação, mas essa unificação ela era composta de 7 principais povoamentos, ou grandes cidades, certo? Os 7 grandes povoamentos, né, que são, na verdade, os 7 povos constitutivos do território chinês, certo? Veja, são 7. Primeiro, são os povos Shu, né, ficando na região, fica no norte e nordeste. Então, Shu, certo? Depois, Yan, né, são os segundos 2 grandes povos dentro do território. E claro, nós estamos falando aqui em povos chineses, não são povos estrangeiros. Apenas como se subdividia o território, certo? Então, Shu, Yan, Shi é o terceiro, Shao é o quarto, Han é o quinto, Wei é o sexto e Xin é o sétimo. Esse sétimo, né, esses povos Xin, né, de famílias de dinastia Xin, eles é que depois vão nomenclaturar todo o território de China, certo? O nome China vem desses povos, né, dessa subdivisão territorial, dos povos Xin, certo? Então são esses 7 povos que constituem, né, o território chinês, certo? Então vejam, isso na terceira dinastia, a dinastia Zhou, né, do século XI ao século IX, certo, gente? Isso tudo antes de Cristo, beleza? A gente agora dá um passo, né, porque depois dessa dinastia Zhou, né, vai haver algumas fragmentações, algumas subdivisões, e o poder central, o poder unificado vai ficar fragmentado, né, devido a disputas internas entre esses 7 povos, sobretudo, né, vai fazer com que esse poder central ele praticamente comece a inexistir, não é? E só vai haver uma nova unificação, né, no século III antes de Cristo. Veja que nós passamos aqui, né, cerca de 400 anos, mais ou menos, né, nessa disputa interna entre esses 7 povos, certo? Mas no ano 221, aqui é século III, do ano 221 antes de Cristo ao ano 206 depois de Cristo, então aqui, né, nós temos uma média de 400 anos, certo? Nós vamos ter um outro reino, né, que vai unificar e vai formar, não agora simplesmente um reino, mas um império, que vai ser a primeira experiência imperial da China, né, que são com os povos Xin. Né? Os povos Xin, que é um daqueles 7 povos que eu falei para vocês há pouco, esse povo ele vai subjugar os outros, né, e vai formar um império, né, o Império Xin. E daí depois derivou China, certo? Então o Império Xin ele foi unificado, certo? Por um guerreiro chamado She Huangti. She Huangti. Ele vai ser o unificador e vai ser o primeiro imperador da China. Então veja, de repente cair numa questão, numa prova, quem foi o primeiro rei? O primeiro rei foi Yi Yu, né, em 2200 a.C., primeiro rei. Agora o primeiro imperador é She Huangti, né, em 221 a.C., mais ou menos isso, século III a.C., certo? Então aqui nós temos o primeiro imperador. Esse primeiro imperador ele vai ter de fato poderes absolutos, coisa que o rei não tinha,
É, os reis, né, anteriores, né, as dinastias sucessoras, antecessoras, elas não tinham poder absoluto. O poder absoluto vai ser com a experiência imperial, certo, gente? Então, nesses 400 anos, né, a China vai ter a sua primeira experiência de império, né? E o Qin, né, os povos Qin, eles vão subjugar, vencer os demais, né, vai unificar todo o território e se torna o primeiro imperador. Né? Esse império e esse imperador, ele era chamado inclusive de Imperador Celeste, né? E o império dele era chamado de Império Celeste, né? Porque ele era considerado um descendente dos deuses, né? Uma descendência divina, né? Ele era um semideus, né? Tanto que havia um culto, na verdade, da personalidade, né, do imperador, e isso perdurou por muito tempo, né, esse culto mesmo, a personalidade, por considerá-lo uma autoridade divina na Terra, certo? Então, She Huangdi, o primeiro imperador, né, que tinha o poder político, tinha o poder militar e também tinha nas suas mãos o poder religioso. Né? Ele centraliza todo, né, o poderio no território chinês, certo, gente? Vamos só dar aqui mais um pulinho, vejam. Huang Ti, né, que esse imperador que eu estava falando agora a vocês, ele vai também, né, fazer um início de império muito próspero. Né? Vejam, por exemplo, ele vai padronizar o sistema de pesos e medidas, né, vai padronizar a escrita, né, porque havia várias formas, né, de ideogramas, ele vai unificar, né, para tentar fazer um único estilo de escrita, um único idioma, né, no território, enfim. Vai também criar um rigoroso, né, conjunto de leis, né, porque o Império ele precisa de um corpo jurídico, né, e o primeiro corpo jurídico ele vai datar daí, né, dessa experiência imperial, certo? E vai também construir diversas estradas, né, inclusive aquelas estrada que eu falei para você, estrada da seda, né, ou outras, né, vai ser iniciada nesse primeiro império, né, de She Huangdi, certo, gente? E por último, um último grande legado desse imperador She Huangdi é a construção da Grande Muralha, que ainda hoje nós temos lá na China, né, ruínas da Grande Muralha, que se tornou uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Né? Foi uma grande muralha, né, com cerca de 4.200 metros no norte chinês para evitar invasões. Ainda hoje assim, é um polo turístico muito visitado, né? Uma grande muralha que se estende, né, por entre os vales, né? Enfim. Foram 4.200 quilômetros de extensão essa muralha, certo? Isso aqui foi a primeira grande construção, assim, muralha para tentar, né, circundar um território, né, evitando invasões, evitando ataques, né, estrangeiros de inimigos, foi com a China, certo, gente? Então, isso aqui no primeiro império, né, o império de She Huangdi. Então, vejam, só mais umas coisas para a gente terminar essa primeira parte da aula sobre a China, certo? Vejam, a China, ela ficou conhecida, né? Aliás, esse imperador, Shi Huangdi, ele ficou conhecido também por ser um imperador muito intolerante e supersticioso. Ele era muito, extremamente intransigente, né, com seus adversários, com seus críticos. Ele era muito intransigente e também era muito supersticioso. Ele era tão supersticioso, né, que quando ele morreu, isso é uma curiosidade, ele foi sepultado, né, em um mausoléu que na verdade era 1 quilômetro de extensão, né, o seu sepulcro, foi uma coisa assim estrondosa, né, e tinha foi feito de terracota. Terracota é como se fosse argila, né, foram feitos, né, vários personagens de argila para colocar junto ao seu túmulo. E esses personagens eles quantificavam, vejam, 6.000 soldados feitos de argila, né, para ficar no entorno do mausoléu dele, né, 6.000 soldados, 600 cavalos e cerca de 100 carros, né, feitos de terracota. E tudo isso, né, com o tempo ficou soterrado, só foi descoberto agora há pouco, em 1974. Né, e quando foi se escavando e, explorando um pouco mais isso, né, percebeu que era assim, um mausoléu, um cemitério imenso, né, e esses personagens, né, feitos de argila eram colocados, né, porque na crença antiga eram para guardar o túmulo, né, do imperador, e já que ele era o primeiro imperador, ele era também uma pessoa divina, né, e era para proteger, né, contra os espíritos, contra os males, enfim. Então essa foi a primeira experiência imperial, certo, gente? Então aqui essa aqui foi a primeira aula, eu vou fazer uma segunda aula
sobre a civilização chinesa, para que a gente continue essa temática que é muito cara e muito importante, né, no conhecimento da Antiguidade Oriental, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Até a próxima, um abraço.